Olá, crianças! Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, né, à distância, EAD de forma online, mas que não deixa de ser uma aproximação, né, uma forma mais intimista de estudar, já que a gente tem que estar dentro da nossa casa nesse período de quarentena, mas que a gente vai continuar com o nosso compromisso nos estudos, tá certo? Então, na aula anterior, né, vocês estudaram um pouco sobre o que é evento, o que é espaço amostral, né? A gente viu que espaço amostral são todas as possibilidades, é o conjunto de possibilidades. E que evento é um determinado intervalo, né, de alguns elementos daquele conjunto. Então, hoje, né, como tarefinha, eu vou passar para vocês a atividade complementar, que a gente já sabe que é uma atividade que contempla todos os conteúdos que foram trabalhados no capítulo, né, e que, como eu já expliquei para vocês, vale nota, né, cada complementar vale 2,5 pontos, cada atividade, vamos relembrar, também vale 2,5 pontos. A atividade complementar esse ano só tem 10 questões, mas junto com essas 10 questões, vem sempre no final do capítulo a atividade vamos relembrar, que também é importante, que é um resumo também do que foi visto no capítulo, certo? Então, vocês vão resolver as questões que vai de 1 ao 10, né, que é sobre porcentagem, sobre perímetro, área, né, que a gente já viu que o perímetro é o cálculo do contorno, né, da superfície. A área é quando a gente multiplica o comprimento vezes a altura, aí a gente encontra a área daquela superfície. E também, além da porcentagem do perímetro e da área, vocês também vão fazer aí algumas questões sobre espaço, amostral e evento. Certo? Então, para hoje, vocês vão ter esse compromisso de realizar a atividade complementar de matemática referente ao capítulo, os conteúdos que foram estudados no capítulo, tá certo? Gente, agora em filosofia, né, como eu coloquei no cronograma, vocês vão ler o livrinho que eu baixei, que é 8 Jeitos de Mudar o Mundo para Crianças, né? Então, vocês vão ler o texto, o livro, e vão, após a leitura, produzir um texto, né, com um texto sobre o que, segundo o livro, é importante existir para que o mundo ele seja melhor, né? Que atitudes deveriam ser tomadas. Então, você vai produzir esse texto de acordo com a compreensão da sua leitura, né? Com as formas de mudar o mundo. Logo após, eu quero que vocês façam um desenho bem lindo, né? Como vocês sempre fazem, do mundo que seria o mundo ideal para vocês, né? Como seria o mundo ideal para vocês. Então, após a leitura desse livro, você já vai ter um embasamento maior, já vai ter ideias, né, mais criativas para produzir o seu desenho. Né? Então, primeiro a produção de texto, contando sobre o que deve ser feito para que o mundo melhore, né? Para que a situação do mundo tenha uma melhora. E depois você vai ilustrar através de desenho, vai fazer um desenho bem bonito, vai colorir, né? Do mundo que você desejaria ter. Qual seria o mundo ideal para você, tá certo? Então, essa é a tarefinha de filosofia. Agora, minha gente, para geografia, né, a gente tem a atividade aqui. E você o que acha? Que é sempre vocês colocando a opinião de vocês sobre o tema. Na aula anterior, a gente viu que existem cidades que têm múltiplas funções, certo? Eu disse a vocês que as cidades que têm múltiplas funções são aquelas que se destacam em vários segmentos, né? Como eu disse a vocês, eu dei até o exemplo da cidade de Recife. Então, Recife, ela se destaca no segmento da saúde, né? As cidades pequenas, quando tem algum caso que não dá para ser solucionado na cidade, então sempre as pessoas são encaminhadas para Recife, porque lá tem grandes centros médicos que resolvem esses casos mais graves, né? E também ela se destaca na área da educação, né? A gente vê muitos jovens daqui de Itabira, por exemplo, viajando e indo morar em Recife para continuar os estudos, fazerem uma universidade, uma especialização, né? Então, a Recife, ela se destaca nesses dois requisitos, em outros requisitos, mas os principais são a saúde e a educação. Então, vocês vão dizer aqui abaixo, vão registrar por escrito, se vocês acham que essas múltiplas funções, elas são favoráveis apenas às cidades que são vizinhas, ou elas são favoráveis a outras cidades, a lugares mais distantes, ou só a própria cidade. Vocês vão dar opinião aqui, né? A pergunta é, em sua opinião, elas trazem apenas benefícios para as cidades localizadas em seu entorno, né? Ou ela
ajuda em toda a economia do país. Então, vocês vão dar a opinião de vocês aí. Dando continuidade, a gente tem a atividade Cri-Cri, né? Onde vocês vão observar essa imagem com crianças que moram em cidades pequenas, com poucos recursos, poucos serviços, né? Onde a tecnologia e o desenvolvimento ainda não chegou. E aqui abaixo vocês vão desenhar, né? Ou colar lugares onde vocês acham que deveriam existir, lugares que deveriam existir nas cidades, para que as crianças elas se desenvolvam de forma plena, né? Como um todo, né? Em todos os requisitos. Então, vocês vão montar aqui com colagem, ou vão fazer uma gravura, um desenho, né? Assim como vocês preferirem, de lugares que são importantes se ter numa cidade, para que as crianças possam se desenvolver de forma completa, né? Plena, de forma plena, tá certo? Isso na página 23. Na página 24, a gente já começa a atividade Vamos Relembrar, que eu já disse a vocês que é uma atividade, né, que eu sempre dou pontos, eu avalio, né, vale 2,5 pontos cada Vamos Relembrar, porque é sempre um resumo geral do que foi estudado no capítulo. Então, aqui a gente tem algumas questões, né, a gente inicia com um texto lacunado, onde vocês vão ler as frases e vão ver que palavra se encaixa aqui na frase, que dá sentido à frase, que dá um significado. Na questão 2, vocês vão explicar com 2 exemplos como se dá a interdependência entre as cidades brasileiras, né? Eu expliquei a vocês que interdependência é quando ambas dependem uma da outra. Então, uma cidade depende de uma e uma depende da outra, né? De alguma forma. Então, isso é que a gente chama de interdependência, quando uma depende da outra para se desenvolver, para crescer, né? Em alguma área. Então, vocês vão citar aqui 2 exemplos de como acontece essa interdependência. Na questão 3, é o seguinte: atualmente, o grafite pode ser considerado uma forma de... Aí você vai ver entre as alternativas aqui, a alternativa que complementa essa pergunta, né? Então, o grafite, que é uma arte que a gente estudou, né? Ele é considerado o quê? Então, você vai ver qual desses aqui é a resposta correta e marcar com um X. Na questão 4, Cubatão, cidade citada no capítulo, é considerada uma cidade. Aí também tem as alternativas e vocês vão marcar a alternativa correta. Na questão 5, a gente tem uma charge, que você vai observar atentamente a charge, vai ler direitinho as informações que tem, para você responder as questões, né? Aí diz o seguinte: uma grande parcela da população que deixa o campo para viver na cidade não consegue encontrar melhores condições de vida. Qual é o problema social retratado na charge? Aí vocês vão ver, né, que a gente também estudou os problemas sociais, ambientais que existem nas cidades. Mas aqui, no caso, vocês vão falar sobre o problema social que é representado aqui nessa charge. Na questão 6, o município de Itacaré, no estado da Bahia, pode ser considerado como uma cidade com função. Aí você vai dizer se é função múltipla, industrial, religiosa ou turística. Aí vai marcar o X na alternativa correta. Então, por hoje, é só isso. Vocês vão fazer a atividade, né, que eu direcionei aqui, dessas 3 disciplinas, né, das disciplinas que estão no cronograma, e a gente dá continuidade com outras disciplinas na próxima aula. Então, um beijo em todos, né, e até a próxima aula, se Deus quiser.